Quantos são gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, mas têm sede e querem mais de Deus? Temos sido despertados nesse mês, nesse tempo, em desejar mais de Deus, desejarmos mais do Senhor, mais do Espírito Santo, pois quanto mais nós o amamos, mais o desejamos, mais de sua paixão, de sua missão e do seu poder, recebemos dele, amém? Quanto mais a gente anseia, mais recebe. Quanto mais a gente pede, busca, mais a gente encontra. Jesus deixou isso bem claro. Temos nos encharcado deste amor, temos nos encharcado desta paixão, para nos ensinar todas as coisas, para que o Espírito Santo nos ensine, para que sejamos cheios dele, para que tenhamos mais dele, mais do seu poder e mais da sua vida em nós. Marcelo, abre um pouquinho para mim que eu não estou conseguindo me ouvir. Foi por isso que o Espírito Santo nos foi enviado, para que ele pudesse nos ensinar todas as coisas e nos fazer mais desejosos desse nosso Deus, de tudo aquilo que Ele tem, de tudo aquilo que Ele é, e também de nos fazer entender qual é a vontade, nos fazer entender as verdades da palavra. Uma das coisas mais importantes que o Espírito tem para nós, veio operar em nós, é exatamente isso: nos fazer entender e nos fazer convencer das coisas de Deus. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 16, versículo 7. Diz assim, João 6, 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, o Espírito Santo não apenas nos ensinará todas as coisas, mas ele deseja nos guiar na verdade de Deus. Diga verdade de Deus. No caminho da sua vontade. E para isso, ele nos convencerá. O propósito, o propósito principal do Espírito Santo é nos convencer. Ele já tem nos convencido do pecado, que tão de perto nos rodeia e muitos já conseguem perceber a ação do Espírito Santo nos alertando do pecado. E quando mesmo assim caímos, ele nos constrange para gerar em nós o arrependimento e o conserto do nosso relacionamento com Deus. Ele também tem nos ensinado e nos convencido da justiça, falamos isso. Ou seja, do propósito, do meu, do seu, do nosso propósito. Pois quando ele disse, convenceria da justiça, Jesus falando, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, ele estava falando de entendermos e sermos convencidos de que cada um de nós tem um propósito divino para as nossas vidas. Uma missão que nos foi confiada, a qual anseia que a cumpramos e assim respondamos ao nosso chamado. Mas para cumprirmos o nosso propósito, presta atenção, ou seja, a justiça de Deus em nós precisamos que o Espírito Santo nos faça entender e nos convencer da última parte desse texto, que diz lá o versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e diga juízo. Mas o que significa esse juízo? No versículo 11, então ele completa, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está? O príncipe deste mundo já está?
Irmãos, nós precisamos entender e ser convencido que o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? O diabo, Satanás, aquele que caiu do céu, ele já foi julgado por Deus e vencido por Jesus Cristo na cruz. Diga para o seu irmão, o diabo já foi julgado e vencido por Jesus na cruz. Olha o que diz lá Colossenses 2,15, não precisa abrir, diz assim: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Isso aconteceu na cruz. Jesus triunfou sobre eles na cruz. É muito importante nós sermos convencidos disso. Eu preciso entender e eu preciso ser convencido que o diabo já foi julgado. Põe para mim uma imagem que está lá no... Olha só essa imagem, que bonita, não é? Essa imagem é uma estátua de 2 metros de altura, não é uma miniatura. Ela está na entrada do treinamento do centro de treinamento Anagkazo, lá em Gana, do bispo Doug Harold Mills. Está lá, bem na entrada, no caminho, assim, do lado do caminho. E todo mundo que entra naquele lugar se depara com isso, se depara com essa imagem. E qual se deparar com essa imagem, vem a pergunta: o que isso significa? E é exatamente isso que nós estamos falando. Esta é uma imagem para lembrar que o inimigo das nossas almas já foi julgado, já foi condenado e está vencido por Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso, temos que entender isso. Um dos maiores enganos que o diabo usa para induzir, para enganar os cristãos, é introduzir na mente e na vida deles que nós temos que ter medo do diabo, que nós temos que temer a ele. E assim, através do medo, ele rouba a palavra de Deus e corrói a nossa fé, mantendo os filhos de Deus aprisionados e impotentes. Quantas pessoas deixam de responder o propósito de Deus, porque dizem assim: olha, mas se o diabo vier contra mim, e se o diabo se levantar na minha vida, e os contra-ataques do inimigo sobre mim? Irmãos, eu já ouvi isso inúmeras vezes, de pessoas que reconhecem e valorizam mais o poder das trevas do que o poder do seu próprio Deus. E por causa disso, se atemorizam, recuam-se, retrocedem e deixam de viver a verdade da palavra. Olha só, o inimigo está aprisionado, está acorrentado, impedido de operar na sua vida. É por isso que ele trabalha através do engano. Sabe aquele cachorro pequenininho, pincher? Parece um rato, um pouquinho mais comprido. Ele late mais. Eu lembro que minha tia tinha um desse. A gente chegava na esquina e ele já começava a latir. Late. E você bate o pé e ele sai correndo. Sabe, queridos, você precisa entender quem você é em Deus. O Espírito Santo precisa convencer você que o diabo já foi julgado, já foi condenado e já foi vencido por Jesus. Por isso você é mais do que vencedor através de Cristo. Você foi constituído, formado e gerado em Deus para ser um vencedor. Quem deve ter medo de você e da unção que se manifesta, do poder que se manifesta através de você, é o diabo. Pode dizer amém? Olha o que diz Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele
Meu irmão, quem vai fugir diante de você é o diabo e os seus demônios, porque em você está o Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender isso, você precisa se permitir ser convencido disso. Você é um soldado, diga para o seu irmão, você é um soldado. Você é um valente chamado e constituído por Deus para vencer. Deus está nos chamando. Vá lá para Joel, eu quero que você abra lá em Joel. Abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 3. Deus está nos chamando, Deus tem nos levantado nesses 30 dias de jejum para uma palavra profética que está no livro de Joel. E nesse livro de Joel, Deus tem falado muito comigo através dele, tem usado os pastores ministrando de terça-feira, e cada dia, cada terça tem sido uma palavra revelada para nos chamar a atenção e entender aquilo que Deus quer restituir, aquilo que Deus quer fazer, ou melhor, aquilo que Deus vai fazer em nosso meio. Joel 3, versículo 9, diz assim: proclamai isto entre as nações, ou isso entre as igrejas, a igreja evangélica das nações, santificai uma guerra, suscitai, se despertem, se levantem os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das relhas ou das enxadas do vosso arado, e lanças das vossas foices ou podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos ali, o Senhor, ó Senhor, faze descer os teus fortes ou os teus valentes. Deus está chamando e convocando um exército de valentes para mudar a história da sua casa, da sua família, dessa cidade e dessa nação. Há uma proclamação dos céus, irmãos, presta atenção. Há uma proclamação dos céus, dizendo, uma guerra está sendo travada e precisa se levantar os valentes, os guerreiros para lutar esta guerra. Sabe, irmãos, talvez do texto que você leu, o que mais destacou você foi a parte final do versículo 10, que diz assim, diga o fraco, eu sou. Talvez você olhe para você, talvez você sinta, talvez você pense, dizendo assim, mas eu sou tão fraco, eu sou tão despreparado. Eu quero que você diga comigo, eu sou forte. Mas diga para você ouvir, eu sou forte. É importante você entender isso, irmãos. Isso não se palavra de ser uma palavra de afirmação, um pensamento positivo, não. Isso se fala de uma promessa bíblica que do fruto dos seus lábios satisfaz o seu ventre. E o mundo que você quer viver, você deve dizer assim como Deus disse e criou o mundo que se estabeleceria. Sabe, irmãos, você pode até achar-se fraco, mas você vai dizer, eu sou forte. Diga para a pessoa do seu lado, eu sou forte e você também é. Agora diga para ela acreditar, vai lá. Eu sei que para alguns é até difícil. Alguns falam assim, eu sou forte. Eu sou. É impressionante, irmãos. Quando o Corinthians faz gol, é gol! Mas quando é para profetizar sobre a sua própria vida, eu sou forte. Sabe, irmãos, escute o que eu vou dizer. Presta atenção. Entenda uma coisa. O diabo vence você, não é na guerra lá fora, é na sua mente. Tudo que ele quer e tudo que ele precisa é roubar a palavra da sua mente. É roubar as promessas da sua mente. É tirar da sua mente a palavra do Senhor, o propósito, o alvo, o projeto de Deus para a sua vida. E aí você vai ser sempre o eterno, ó céus, ó vida, ó azar. Eu não consigo nada nessa vida. Tudo é tão difícil para mim. Já conhece pessoas assim? Tudo é tão difícil para mim. Olha para mim, as coisas não dão certo. Para mim sempre dizem não. Para mim, é para mim, é para mim. Escute. Ainda que você veja fraqueza em você,
ouse profetizar aquilo que Deus diz acerca de você. Para de emprestar a sua boca para o diabo criar e trazer o fracasso, a derrota, a miséria, a pobreza, a dor, a destruição para a sua vida. Eu sou doente mesmo, olha, essa dor aqui, nossa, ela está comigo há tanto tempo que Deus nem se lembra mais dela. Mas você lembra todo dia Deus dela. Através da sua murmuração, não através da sua palavra profética. Sim ou não? O meu problema, ninguém tira mais de mim, porque é meu. A minha enfermidade, a minha incapacidade. Ei, estou falando com alguém nesta noite aqui, não? Diga ao fraco, eu sou forte. Se você é forte, também diga, eu sou forte. Mas se você ainda tem dúvida, diga mais uma vez, eu sou forte. Sabe, irmãos, é isso que Deus diz acerca de você. E o que Deus diz é só verdade. Deus jamais mentiu e jamais mentirá acerca de você. Por isso é importante nós replicarmos as palavras de Deus. Nós confessarmos as palavras de Deus. Escute, você não é um coitado, você não é um fraco, você não é um pobre, você não é um despreparado, você não é um capaz, você não é nada disso. Você é forte, você é capaz, você é valente, você é ungido, você é apostólico, discípulo de Cristo. Você é um valente, escolhido por Deus para fazer a diferença nessa terra. Olha só como Deus descreve você. Vire uma folha aí, capítulo 2. Como Deus descreve você segundo os olhos de Deus. Observe, capítulo 2, versículo 4, diz assim: a sua aparência ou o seu parecer é como um cavalo. Mas não é porque você é feio como um cavalo. É porque você é forte como um cavalo. É isso que ele está dizendo. Correm como cavaleiros. Alguém que está acima, alguém que se coloca acima, alguém que não para. E continua ele dizendo, olha só, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, como o barulho do estrondo, dos carros sobre o cume dos montes vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restolho ou o mato, como um povo poderoso, posto em ordem de combate, diante dele temem os povos, todos os rostos se empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra, sobre os montes, vai cada um nos seus caminhos, e não se desvia da sua fileira, nem empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, arremetem contra lanças e não se detêm, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão, diante deles treme toda a terra, abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas do seu resplendor. O Senhor troveja, o Senhor brada, o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Muito grande é o seu exército, e poderosos são os que executam a sua palavra. Diga para o seu irmão, esse aí é você. O Senhor está levantando, escute o que eu vou dizer. O Senhor está levantando um exército de homens e mulheres valentes, corajosos, poderosos e triunfantes nesta noite. Então eu te pergunto, quem se apresentará e fará parte desse exército de valentes do Senhor? Homens corajosos, mulheres corajosas que correm como cavalos, que nada pode detê-los, que sobem em muros, em casas, entram pelas janelas para cumprir o propósito do Senhor e salvar as vidas, famílias e gerações que estão perdidas e cativas pelo inimigo.
Homens e mulheres que não se desviam dos seus caminhos e dos seus propósitos, até ver as pessoas livres e resgatadas pelo Senhor. Valentes, que não temem ameaça, que não temem a ameaça do inimigo, se arremetem contra as lanças do inimigo, porque entenderam que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra os ungidos do Senhor. Quem se levantará e se engajará neste exército, que será como um fogo que consome o mato e que nada pode detê-lo. Irmãos, cutuca o seu irmão e fala assim: chega de brincadeira. Fala para ele, a coisa vai ficar séria hoje. Sabe por quê? Deus está cansado. Deus está, a palavra é inconformado, como alguns estão vivendo. Como alguns estão vivendo rendidos, prostrados, desistidos, derrotados, se sentindo incapazes, impotentes, inferiores, menores, esquecidos. Pessoas que estão como uma cuia na mão, esmolando o favor de Deus, quando tem já as riquezas, a grandeza, a bondade, a unção e o poder de Deus reservado para ele. O diabo tem limitado você. Ei! As mentiras do diabo têm limitado você de viver a plenitude. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de acordar. Chegou a hora de assumir um posicionamento. É por isso que Deus está bradando dos céus. Quando a palavra fala o Senhor troveja, meu irmão, você já ouviu o que um trovão faz? É impossível você estar a 10 quilômetros dele e não ouvi-lo. Deus está trovejando. Deus está bradando. Que se levantem os valentes. Que se levantem os homens e mulheres comprometidos, dispostos a mudar a sua casa, a mudar a sua família, a mudar os seus amigos, a mudar e trazer transformação à sua vida e à sua sociedade. Ei, irmãos, você não é refém do diabo, ele está vencido. Para de culpar o diabo. Já viu como o diabo se torna desculpa de tudo? Deus não faz porque o diabo não deixa. Nós não conquistamos porque o diabo atrapalha. A minha família não é alcançada porque o diabo entrou nela. No meu trabalho, nas minhas finanças eu não consigo prosperar porque o diabo rouba. A minha célula fechou porque o diabo não deixa que ninguém venha nela. Ei, Deus está falando com você nesta noite. Ele tem vitória e vida plena e abundante para você. Ele tem uma vida plena. Irmãos, sabe, nós ficamos aprisionados. Ai, mas eu vou abrir, mas e se não acontecer? O medo te limita. Ai, mas se eu for falar, o que eles vão dizer? O medo te incapacita. O chamado de Deus para mim e para você nesta noite é nos levantarmos como esse exército. É nos levantarmos como parte desse exército de homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres aliançados sobre um propósito, empoderados e capacitados por Deus para cumprir e realizar a vontade dEle. O chamado de Deus para mim e para você é para nós nos levantarmos e irmos resgatarmos aqueles que ainda estão perdidos. Volte lá para o capítulo 3. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos. Versículo 9. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas ou dos vossos arados, e lanças das vossas foices ou das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos ali. O Senhor faze descer, ó Senhor, faze descer os teus valentes, despertem-se as nações, e subam ao vale de Josafá. Vale de Josafá é o lugar da batalha, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice,
porque já está madura a colheita. Vinde, descei, porque o tanque de prensar uvas está cheio, os vasos deles transbordam, porque a sua malícia é grande, ou a sua maldade. Olha o versículo 14, multidões, diga multidões. Multidões no vale o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Sabe, irmãos, tem uma multidão de pessoas no vale, tem uma multidão de pessoas esperando uma manifestação. A palavra no versículo 3 é: lançai a foice, porque já está madura a colheita. Ei, irmãos, para de dizer que as pessoas não querem ouvir o evangelho, essa é uma mentira. Para de dizer que as pessoas não querem Deus, essa é uma mentira. As pessoas estão carentes de Deus e estão à procura de todas as coisas para serem preenchidas. O que elas não sabem é que Deus está desejoso delas e elas não sabem qual é o caminho. Lançai a foice, levanta os teus olhos, os campos já estão brancos. Jesus falou sobre isso lá na frente, em Lucas. As pessoas estão carentes, elas estão precisando de pessoas comprometidas para ir e proclamar o amor, para ir e proclamar a salvação, para ir e colher os frutos que estão diante de nós. E não são poucos os frutos. A palavra é clara: multidões no vale da decisão. Multidões, fala-se duas vezes para chamar a nossa atenção: multidões no vale da decisão. Existem milhares de pessoas ao seu redor, esperando a sua manifestação, aguardando a sua manifestação, como filhos de Deus, ungido, valente, poderoso, para libertá-las, para resgatá-las e trazer salvação a essas pessoas, que podem ser os seus familiares, podem ser os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, de faculdade, os seus vizinhos, eu não sei. Olha o que diz Provérbios 24, não precisa abrir. Provérbios 24 diz assim: livra os que estão destinados à morte, livra os que estão destinados à morte, e salva os que cambaleiam para a matança. Se disseres, não o soubemos, acaso não perceberá aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem conforme a sua ação, a sua atitude. Ei, irmãos, para de dar desculpa para você mesmo. Para de acreditar nas mentiras que você mesmo diz para você. Deus está colocando-nos assim, ó, na ponta do vale. Deus está pressionando você, empurrando você para o seu limite. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar você primeiro, para que você possa mudar a sua casa, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos. Você precisa entender quem você é em Deus. Aonde está a sua pessoa, a sua condição diante de Deus e diante das coisas deste mundo? O Espírito Santo precisa nos convencer de quem nós somos. Nós precisamos ser convencidos do juízo. Ele já venceu o inimigo das nossas almas. O chamado de Deus para mim e para você é: disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais seguirão, acompanharão os que creem. Em meu nome, fala para você mais uma vez, em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os...
para cumprirmos o propósito de Deus em nós, irmãos. Repletos dessa autoridade, do poder do Espírito Santo, nós precisamos entender isso. Por isso é o chamado de Joel, uma proclamação: ei, levante-se uma guerra, entenda que você está numa guerra, você não está no tempo de paz. Uma guerra santa significa uma guerra com um propósito celestial. Levantem os valentes. E ele diz no versículo 11, no versículo 10 de Joel 3, forjai espadas das vossas enxadas, e forjai lanças das vossas foices ou podadeiras. Escute. Enxadas ou relhas de arado, depende da tradução, e foices ou podadeiras, são instrumentos, escute o que eu vou dizer, são instrumentos de um fazendeiro. Ok? Todo mundo sabe que é uma enxada aqui, né? São instrumentos de um fazendeiro, de um agricultor. Alguém que possui essas ferramentas para plantar e colher para si. Para obter o resultado para si e para a sua família. Quando o Senhor fala, forjai espadas, troquem as espadas das enxadas que vocês têm, Ele está falando, troque o seu alvo. Tire os seus olhos daquilo que você pode trazer resultado, que pode trazer resultado ou lucro para você, para a sua casa, para a sua família, exclusivamente. Coloque os seus olhos na salvação das pessoas perdidas e aprisionadas lá fora. Deus está nos chamando para tirar os nossos olhos dos nossos sonhos, dos nossos desejos pessoais e colocarmos o nosso foco e o nosso coração nas pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus e a sua salvação. Essa é a chamada. Escute, inverte a sua prioridade. Pega a sua enxada e transforma ela numa espada. Pega a sua podadeira ou a sua foice e transforma ela numa lança. Escute. Ainda que o inimigo esteja aprisionado, vencido, ele continua guerreando. E nós só vamos desfrutar disso quando nós o enfrentarmos, e não quando nós fugirmos de enfrentá-lo. Não adianta eu saber, ser convencido que o diabo está vencido, o diabo já foi derrotado na cruz, e eu continuo escondido lá, dizendo, o diabo já foi vencido, mas eu não chego perto dele não, porque sabe como é que é, né? Sabe, queridos, você vai vencer o diabo. Você vai vencer o diabo. Quando eu falo o diabo, é tudo aquilo que ele promove. As suas ofertas, as suas ciladas, as suas ações. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E para isso ele constituiu a igreja de Jesus. Ele subiu, mas o seu corpo, a sua igreja, continua aqui, desfazendo as obras do diabo. Diga para o seu irmão, você vai desfazer as obras do diabo. Forjar espadas. Sabe, irmãos, se nós decidirmos hoje, escute o que eu vou dizer, se decidirmos hoje mudar o nosso alvo, mudar o nosso propósito, ajustar o nosso propósito, então o Senhor forjará em nós as espadas, as lanças e todas as armas necessárias para resgatarmos os perdidos. Eu vou dizer uma coisa, forjar espadas e forjar lanças fala de vir a capacitação e a unção dos céus com os seus dons para as nossas vidas. Deus está falando forjar. É uma manifestação sobrenatural, irmãos. Sabe o que significa forjar? É a transformação.
Você pegar algo que tinha um propósito ou não tinha mais um propósito, e através do fogo e do martelo, é transformado em algo precioso para cumprir um propósito. Escute, se você se posicionar hoje, se você entender e permitir que o Espírito Santo te convença, você vai ser dotado de unção, de poder e dos dons do Espírito Santo hoje na sua vida. Quantos querem? A palavra diz em Efésios, olha só, este é o desejo de Deus desde o princípio. Desde o dia que Jesus venceu o diabo, Efésios 4:7 diz assim: a graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu. Desde quando Jesus venceu o diabo e ascendeu aos céus, ele deu dons aos homens. Existem dons de Deus para a sua vida disponíveis a você. Dons sobrenaturais. Olha só essa tradução da Bíblia Perjanjian. Cada um de nós recebeu seu dom especial, de acordo com o que Cristo quis dar. E por isso que as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou consigo prisioneiros e deu dons aos homens. Quando você coloca os seus olhos e o seu coração nos perdidos, nos outros, Deus coloca os seus dons em você para que você saia e cumpra o propósito dele debaixo de um poder sobrenatural através de ti, meu irmão. Deus quer, escute, Deus quer colocar e despertar em você hoje os dons do Espírito Santo para que você cumpra o seu propósito. Puxa vida, pelo menos meia dúzia de amém só. Quantos querem viver nessa unção e nesse poder? Sabe, irmãos, Deus tem mais para você. O apóstolo Paulo fala assim, o Evangelho é o poder de Deus em nós. Nós não podemos dizer que vivemos o Evangelho, se nós não experimentamos o poder de Deus em nós e através de nós, irmãos. Feche os seus olhos. Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito que tenta roubar a palavra do Senhor, seja arrancada da sua mente hoje, no nome de Jesus. Eu vou contra as fortalezas, que a palavra diz que usando as armas espirituais, eu posso desmoroná-las, eu posso destituí-las, para que as verdades de Deus adentrem na sua vida, transformando a sua mente e todo o seu viver em o nome de Jesus. Não deixe o diabo, as mentiras do diabo te limitar, irmão. Deus deseja colocar em você os dons dele, os dons do Espírito Santo, para que você cumpra o propósito dele em poder, em autoridade, em graça, no sobrenatural. Para de viver um evangelho medíocre, mediano. Há poder de Deus disponível para você hoje. Quantos estão desejosos de receber o dom do Espírito Santo para ir debaixo desse poder apostólico? Há poder em Deus para você ir e fazer a diferença onde você está, para você orar pelos enfermos e eles sejam curados na hora, para que você ore e expulse os demônios das pessoas e elas sejam libertas, para que você tenha palavras de conhecimento e digam às pessoas de que elas creiam, para que elas creiam em Jesus. Há poder sobrenatural de Deus para você hoje. Você quer? Olha só, irmãos. 1 Coríntios 12 diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, faltos de conhecimento. Tem muita gente que acha que o Evangelho só é Jesus a salvação, e que pode vencer o pecado, e que descobriu que tem um propósito, mas que não desconhece ainda
os dons e o poder do Espírito Santo. Irmãos, o chamado de Deus para estabelecer a igreja é debaixo de dois fundamentos. O fundamento apostólico, que é o de ir, de anunciar o Evangelho, e é o fundamento profético para se caminhar na direção do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Essa é a base da verdade do Evangelho em nós. Nós não podemos ser ignorantes dos dons. E nós podemos ser ignorantes de três maneiras. Primeiro, não sabendo que existem dons. Tem gente que acha que não, esse negócio de dom foi lá atrás. Segundo, tem gente que sabe que tem os dons, mas não sabe qual é o seu dom. E o terceiro nível de ignorância é quando você conhece os dons, você sabe qual é o seu, mas você não sabe como funcionar no seu dom. Ei, Deus não quer que você seja ignorante, Deus quer que você seja conhecedor, e não apenas conhecedor, mas que você flua e se mova debaixo do dom do Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz o versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, presta atenção, o Espírito Santo não vai dotar você de um dom, se for para você ficar sentado, sem fazer nada. A manifestação do dom tem que ser útil. Tem que ser útil, não para você, para o reino, para as pessoas, para a igreja. Ei, Deus não vai te dar uma unção, um dom de sabedoria para você ser mais sábio simplesmente. Ele pode te dar sabedoria, o dom de sabedoria não. A palavra de sabedoria não. Ele não vai te dar o dom da fé para que você possa orar e aí arrumar algo maior para você mesmo. Não. Ele não vai te dar o dom de profetizar para você simplesmente profetizar para si mesmo. Não. Ei, o dom é dado para aquilo que for útil às pessoas. É a manifestação do meu servir. É a manifestação da minha ação em servir e alcançar, e dar e oferecer aos outros. Continua o texto. A umas pessoas pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento ou de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como? Veja só. O Espírito Santo ele vai distribuir aqui nesta noite hoje, como Ele quer, se o seu coração estiver ativo, desejoso de ser empoderado pelo Espírito Santo para servir outras pessoas e manifestar os céus na terra aonde você estiver. Esse é o desejo. Todos nós podemos receber os dons do Espírito Santo para operar no seu poder nesta terra. Desde que entendamos que é para servir as pessoas, para estender o reino de Deus nessa terra. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 28. A uns pôs Deus na igreja. Primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Portanto, com zelo os melhores. Meu irmão, você tem que desejar os dons. Você tem que procurar. Veja, o Espírito Santo é que Ele vai repartir. E Ele vai repartir nesta noite. Mas você tem que desejar os dons. É por isso que você não pode ser ignorante. É por isso que você não pode ficar aquém. Eu não mereço. Não merece mesmo. Mas o Espírito Santo é poderoso para fazer na sua vida. Desde que você ajuste o seu foco.
Ei, nós devemos não apenas saber acerca dos dons, mas devemos desejá-los, buscá-los e manifestá-los para que o nome de Jesus seja erguido e o reino de Deus seja expandido nesta terra. Quantos querem se posicionar como valentes soldados do exército do Senhor, para ir resgatar os perdidos debaixo desta unção, deste poder e dos dons do Espírito Santo de Deus nesta noite? Deus não quer apenas, irmãos, alistar os valentes, mas Ele quer lhes dar armas e ferramentas poderosas para fazer uma obra sobrenatural nesta terra. Então eu te pergunto, quem vai se alistar neste exército de valentes apostólicos? Quem quer receber dos poderosos dons do Espírito Santo para ir e fazer a diferença nesta terra? Quem vai responder ao chamado dos céus, ao bramido celeste? Quem ouviu o bramido do Senhor e responderá ao seu chamado? Se você entendeu que essa palavra é para você, então se coloque de pé e comece a orar, comece a buscar, comece a desejar. Peça que o Espírito Santo venha sobre ti para te capacitar, para te adestrar, para que o dom se manifeste através de ti. Se preciso for, fale com Deus, peça perdão. Se você estava fora do propósito, se você não tinha o convencimento que você é capacitado em Deus para viver, se você não estava vivendo o propósito de Deus, peça perdão, fale para Ele, Deus me perdoa. Eu estava pensando só nos meus arados, eu estava pensando só na minha enxada, eu estava pensando só nos resultados para a minha vida, mas hoje eu entendi. Hoje eu decido mudar a chave. Hoje eu decido das minhas enxadas forjar espadas, do meu arado forjar lanças. Eu quero escrever uma nova história. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para alcançar aqueles que estão lá fora. Eu quero ser um instrumento para ser habilitado, capacitado para trazer o reino dos céus.